Boa noite a todos os ouvintes. Está começando agora mais um bate-papo cultural do Instituto Ágora Perene. Nesta edição do BPC, falaremos sobre o tema da economia. Como um think tank que visa promover o debate público do Brasil, o estudo da economia é um tema de relevância daqui do Instituto Ágora, estando vinculado ao problema da cultura brasileira e do desenvolvimento nacional. Um tema que divide ideologicamente opiniões de muitos é o tema da liberdade econômica e o seu papel no desenvolvimento econômico. Desde o século XVIII, diversos pensadores, filósofos e economistas buscam explicar o fenômeno da prosperidade e do êxito econômico de algumas nações. Adam Smith seria o primeiro pensador a vincular o desenvolvimento com instituições pautadas na liberdade econômica, em sua obra publicada em 1776, A Riqueza das Nações. Diversos economistas vêm, desde então, debatendo sobre os vínculos entre instituições, liberdade e desenvolvimento. Este é, inclusive, o grande tema tratado pelo atual vencedor do Prêmio Nobel de Economia, o economista Daron Acemoglu. Contudo, muitas correntes hoje em dia questionam a relevância do tema da liberdade no estudo da economia e no desenho das políticas públicas, pondo como prioridades mais urgentes a serem perseguidas outras questões, como a eficiência, a igualdade, a equidade econômica. Afinal, a liberdade econômica promove a redução da pobreza das nações? Países com economia mais livre possuem sociedades mais abertas e democráticas? A liberdade econômica depende do desenho de instituições eficientes? Ou ela depende mais de fatores culturais intrínsecos a um povo, que está fora do alcance dos gestores públicos? E para responder a estas questões, convidamos para esta edição o coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, o professor Vladimir Fernandes Maciel. O professor Vladimir Maciel é economista doutor em administração pública, consultor e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Boa noite, professor Vladimir, tudo bem? Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço pelo interesse, pela disponibilidade em participar desta edição. Bom, vou passar a fazer aqui a primeira pergunta para abrir esse podcast. Professor, como você avalia qual a importância da liberdade econômica do ponto de vista do desenvolvimento econômico dos países? Poderia apontar algumas evidências atuais de estudos na literatura econômica? Bom, eu acho que o ponto-chave principal é que maior liberdade econômica significa maior prosperidade. Tá? Eu acho que esse é o fato. Quando a gente olha a história econômica dos países, né, você vai observar que a vinda de maior prosperidade é quando você consegue instalar instituições que favorecem o florescimento das trocas entre os indivíduos e o florescimento favorece o mercado. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer, né, como aspecto relevante. A história da humanidade ela é dividida naquilo que você chama de fases ou estágios, né? E a partir do sistema capitalista e com a lógica da liberdade econômica como a essência desse sistema, é que você tem um florescimento produtivo e de consumo material que você nunca teve antes na história da humanidade, né? De avanços e de inovações tecnológicas. Então, esse é um aspecto muito importante, né? A gente estuda o bem-estar material, a prosperidade, a liberdade econômica, ela está muito relacionada. E aí, você fala sobre estudos, né? Em vez de eu falar de vários estudos, eu podia até citar um trabalho que a gente fez aqui recentemente na universidade, mas eu vou falar primeiro onde é que a gente pode encontrar os resultados condensados. No relatório do Instituto Fraser, que todo ano mede a liberdade econômica dos países, é o EFW, né, Economic Freedom of the World, o relatório deles, eles têm uma síntese de indicadores socioeconômicos e a relação disso com liberdade econômica. Então, lá tem
é um resumão grande, assim, que a gente pode falar do ponto de vista de indicadores, e aí não são só indicadores econômicos, são indicadores sociais, né, e liberdade econômica. Então, essa é uma primeira leitura fácil, né? Entrar no site do Instituto Fraser, coloca lá no Google Economic Freedom of the World, Fraser, já vai aparecer a página, baixar o relatório completo. No relatório completo, com o documento em PDF, já tem isso daí, e é legal porque ele já é uma abertura, né, para você pensar depois em outros estudos. Falando um estudo recente aí que eu mencionei, a gente publicou num livro sobre a equação, The Equation of Freedom and Prosperity, né, que foi lançado o ano passado nos Estados Unidos, tem um capítulo que a gente tenta explorar a relação, inclusive, de causalidade entre maior liberdade econômica e maior renda per capita, né, esse indicador de prosperidade material, né. Então, esse é um capítulo, né, que está no livro The Freedom and Prosperity Equation, né, que foi lançado pelo projeto Freedom and Prosperity, né? Esse livro tem impresso e tem em PDF, tem um capítulo, né, que nós aqui do Centro de Liberdade Econômica, como os autores, né, que a gente justamente busca estimar econometricamente, usando dados em painel e usando também metodologia de séries temporais, né, explorar essa relação entre maior liberdade, né, indicador de liberdade e maior prosperidade, aí indicando prosperidade dentro dos seus subcomponentes, inclusive renda per capita, né? Então a gente explora esses indicadores. Desculpa, Thiago, não consentiu. Voltou aqui. Então, é muito interessante, realmente, esses estudos empíricos que realmente, como, por exemplo, muito se fala, por exemplo, claro, esses vínculos entre a liberdade e a prosperidade, né, os indicadores de renda per capita, né? Agora, um outro dado relevante também, que até muito bem mencionado por você, é que esse relatório do Fraser também parece apresentar também conexões desses indicadores de liberdade também com indicadores sociais também. Isso também é um outro aspecto também que deve ser ressaltado, né? Sim, porque é o seguinte, né? É importante entender como é que essas coisas se conectam. A maior liberdade econômica significa, né, a possibilidade dos mercados funcionarem, e o mercado é um sistema de incentivo, né, que estimula o aumento da produtividade, dos ganhos materiais, né, da prosperidade material. E ela dá base, ela dá meios materiais para que você consiga resolver as questões sociais. Né? Porque é justamente isso, eu preciso de onde que eu vou tirar os recursos para as questões sociais. Né, e quanto mais as instituições forem desenvolvidas no sentido de desenhar um sistema que incluam as pessoas dentro do mercado, né, a própria inclusão dessas pessoas no mercado vai criando conexões e viabilidade para você criar instituições que favoreçam, né, o desenvolvimento social. Eu acho que eu compartilho nessa frase, nessa visão de mundo, uma visão de desenvolvimento, é você ter a Amartya Sen, que foi prêmio Nobel da Economia, e é um liberal clássico, né? Então, Sen, por mais que pessoas questionem, mas o Sen é um discípulo muito grande de Adam Smith. Assim, ele estudou muito a fundo e ele tem essa visão. Então, assim, desenvolvimento é desenvolvimento como liberdade. Você emancipar a pessoa para ela conseguir escolher o estilo de vida que ela consiga, enfim, o que ela deseja, né? Aquilo que estilo de vida eu quero levar. Então, se eu conseguir fazer essa escolha de vida e aí botar meu esforço, minha dedicação e tudo mais para isso, se eu vivo em sociedades que viabilizam esse tipo de escolha, eu vivo em sociedades mais livres, eu vivo de fato uma sociedade mais desenvolvida. Então, é isso que ele olha, né? Não é só a questão do PIB per capita, da renda per capita, mas os outros indicadores socioeconômicos. Então, nessa perspectiva, o Fraser traz algumas associações interessantes. Assim, país de maior liberdade econômica, menor mortalidade infantil. País de menor liberdade econômica, maior mortalidade. Desigualdade de renda, não tem diferença.
entre país com maior liberdade e menor liberdade. Então, uma das grandes angústias é, desigualdade de renda, né? Quanto detém de renda os 10% mais pobres, isso não faz muita diferença pela liberdade econômica, mas faz diferença no percentual de gente pobre, é menor, né? E até o nível de pobreza, quem que é pobre, né? O nível de renda dos mais pobres nos países de maior liberdade econômica é muito superior dos países de menor liberdade econômica. O nível de tolerância social, as diferenças todas, né? Principalmente a questão que envolve gênero, que envolve imigração, né? Essas questões que a gente fala assim, de viver numa sociedade diversa, as sociedades que têm maior desempenho disso, em termos de indicadores, tem um índice que mede isso, né? Um índice de tolerância social. Quem tem melhor desempenho são sociedades com maior nível de liberdade econômica. Então, até países que a gente, as pessoas falam, não, mas o interessante é a Escandinávia, né? Porque são o que seria mais desenvolvido em vários aspectos, né? Os países da Escandinávia. Aí você vai olhar os indicadores de liberdade econômica, eles estão no grupo de maior liberdade econômica, então cai alguns mitos, né? Então, assim, o desenvolvimento social, o desenvolvimento, eu diria, o desenvolvimento amplo de um país está associado com maior liberdade econômica. E isso é muito interessante, bastante, muito bem mencionado também da Suécia, que é um exemplo claro de ser um país que tem um nível elevado de equidade, de distribuição de renda, e é um dos primeiros colocados em liberdade econômica, o que mostra que é até um dado que é contrafactual ao que muitas pessoas, essas narrativas dominantes de que a liberdade promove concentração de renda entre os mais poderosos e não é o que ocorre no caso da Suécia, né? Não, não é o que ocorre. Na verdade, até eu vou dizer o seguinte, justamente os países em que acontece a maior concentração de renda, ela acontece em ambientes que fogem da liberdade e viram aquilo que a gente chama, e se tiver condições de explorar um pouco sobre esse conceito, né, ou sociedades que são planificadas, né, então tem a burocracia que se apropria disso, e a população vive numa imensa pobreza, enquanto a burocracia vive em condições nababescas, né, e aí a gente pode falar da Coreia do Norte, né, que mistura centralização política, economia planejada e ainda uma coisa religiosa, teocrática, né, porque os herdeiros do revolucionário maior são pessoas iluminadas, né? São seres à parte da sociedade. Mas isso daí é uma situação. A outra, que é mais comum na boa parte dos países de baixa liberdade econômica, é que o capitalismo de compadrio, o crony capitalism, ele é muito grande, que é justamente a situação em que você tem uma economia, entre aspas, de mercado, né, mas com muitos privilégios e regulação do Estado, então que cria um elo entre o político que está no poder e a classe que está dominando e o poder econômico. E isso não é liberdade econômica, isso é justamente o contrário. Isso você está se afastando de liberdade econômica. Você está virando uma economia cartorial, uma economia, né, em que você tem a sobrevivência das principais empresas, a lucratividade atrelada aos benefícios que o Estado dá, e essas empresas financiam e dão apoio a quem está no poder, então você cria um elo que você exclui boa parte da sociedade disso daí. Isso não é liberdade econômica, né? Então, isso é uma coisa que eu queria deixar claro, que as pessoas às vezes confundem, né? Elas estão falando de capitalismo de compadrio, estão falando que isso é o capitalismo, o sistema de mercado, liberdade econômica. Não é, isso não é. Perfeito, perfeito. Eu vou passar agora para a próxima pergunta. Professor, poderia explicar um pouco mais ao público a proposta do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e quais os principais projetos e linhas de pesquisa realizadas? Bom, falando lá do centro, o centro ele surgiu, e ainda por enquanto é o único que tem nesse sentido, de trazer fundamento empírico e teórico para a discussão de liberdade econômica, de liberalismo, a partir da universidade, né? Então, isso é uma coisa importante, né? A gente tem vários institutos que tratam do assunto e fazem isso muito bem, e tem um alcance, inclusive, popular bastante grande,
né? A nossa proposta é outra, quer dizer, a partir da academia, dar os fundamentos para isso e trazer elementos empíricos, uma preocupação muito grande de discutir Brasil, né? Então trazer os elementos empíricos para conseguir a gente falar sobre quais são as reformas necessárias, as mudanças institucionais e também ensinar quais são os fundamentos teóricos que estão por trás disso. Quer dizer, isso que eu estou falando para você tem fundamento, tem estudo, quer dizer, então nosso papel é esse, é um papel de conhecimento a partir da universidade, né, de produção de pesquisa, de ensino e de promoção da discussão por meio de eventos de extensão. Então a gente está atuando nessas três frentes, né? Ensinar através das disciplinas que nós lecionamos dentro da universidade, né, e trazer essa discussão, fazer pesquisa e trazer evidências e relevâncias para o debate, para a gente pensar política pública e mudança, né, e também promover, então, esse debate através do Fórum de Liberdade Econômica, é um deles, palestras e eventos que a gente possa discutir nessa perspectiva. Então, a gente tem esse intuito, e a gente é único, porque é o único centro dessa natureza numa universidade aqui no Brasil. O modelo que a gente segue é um modelo que prevalece, né, hoje é mais comum nos Estados Unidos, tem vários centros semelhantes como o nosso, em particular o pioneiro de todos, que é o Mercator Center da George Mason University, esse é assim, um paradigmático, né? Ele é super importante, e o mais próximo da nossa realidade, que a gente teve um contato mais estreito e se espelhou, é um dos filhos do Mercator, que é o Free Markets Institute, da Texas Tech, que é uma universidade parceira do Mackenzie. E aí você me perguntou quais são as linhas, né? Principais produtos, atuação. Acho que assim, o principal produto hoje do nosso centro é o Índice de Liberdade Econômica dos Estados. Eu acho que a gente criou essa... na verdade, a gente criou isso para o Brasil, mas a metodologia que a gente se baseou é do Instituto Fraser, do Canadá, que faz isso para os estados do México, dos Estados Unidos e do Canadá mesmo, né? Então, essa metodologia de liberdade econômica da América do Norte, a gente adaptou ela para os dados brasileiros e a gente tem feito isso desde 2017, a gente vai divulgando todo mês de novembro, pontualmente, sempre no nosso fórum, né? O fórum também, um dos dias a gente lança e divulga o índice anual, e a gente conseguiu construir uma série histórica, a gente retrocedeu, então a gente tem informações sobre liberdade econômica dos estados desde 2003, né? Hoje, então, tem uma série de 20 anos com informações sobre os estados, então acho que esse assim, é o principal produto, né? Eu diria que aí a gente tem algumas linhas que vão complementando, então a gente tem a parte de estudos setoriais, né, que a gente discute setores da economia brasileira e intervenções específicas. Então, tem lá no nosso site, a gente divulga esses estudos, né, que a gente faz, específicos. A gente trabalha, tem uma discussão bacana também sobre corrupção, pensando corrupção não só como a questão, né, você fala do comportamento da pessoa, mas uma questão institucional. Quais são as regras do jogo que promovem o ambiente ou que estimulam corrupção? Então, a gente fez alguns estudos bacanas sobre isso, né, inclusive, né, se valendo de coisas relativas à Lava Jato, né, a gente aproveitou a disponibilidade de informações para fazer alguns estudos sobre a questão de compras de saúde no período da pandemia. Então, enfim, a gente tem outra atuação importante, que é junto com o mestrado profissional de administração, que é um projeto que a gente capacitou os professores das ETECs, das Escolas Técnicas do Estado de São Paulo, né, para ajudar os alunos a empreender, né, fazerem seus planos de negócios, montar seus negócios, e a gente realiza todo ano uma premiação dos melhores projetos, né, de alunos das ETECs, né, no estado de São Paulo inteiro, né, dos seus melhores planos de negócio, dos projetos de negócio, né? Então, são coisas de destaque aqui que eu queria falar do centro, são as principais. Ou seja, é um instituto que não só visa também essa parte de desenvolvimento de estudos de teóricos também, de empíricos, de projetos, mas também de dar sugestões e diagnósticos de políticas públicas também à sociedade, né? Assim, eu até a gente, o trabalho que a gente desenvolve lá no centro, a gente busca
influenciar de alguma forma o debate. Então, a gente se compõe muito próximo à lei da liberdade econômica, um dos primeiros lugares a divulgar isso daí quando foi feito. A gente participa de debates específicos, por exemplo, sobre propriedade intelectual, sobre patente e inovação. Eu estava, inclusive, ontem, lá nesses últimos dias, em Brasília, discutindo isso. A gente discute projeto de lei e outras coisas, assim, que estão vendo essa perspectiva, de como é que o Brasil pode melhorar, ficar próximo, né, dos países desenvolvidos nisso, que a gente está ficando para trás, né, o ambiente, de fato, não está favorável nisso. A gente fez alguns estudos relativos à regulamentação de mercados. Então, por exemplo, um que é super necessário, que é de saúde suplementar. Então, a regra que existe, né, de tabelamento dos reajustes, e como isso fez o mercado de planos individuais encolher, e, na verdade, em vez de melhorar o mercado, você expulsou as pessoas do mercado. Então, hoje, você tem que dar nó para conseguir ter um plano de saúde, criar até uma MEI, né, uma empresa para você conseguir acessar um plano de saúde, porque não tem mais oferta de plano individual, com as regras que o governo fez com boas intenções. Eu entendo, tabelar um reajuste, não ter abuso de mercado, mas você jogou fora com a água da bacia o bebê. E hoje esse mercado de planos individuais encolheu, e as pessoas não têm acesso. Então a gente tenta participar né, dos debates específicos, apontando caminhos, né, no sentido de ter uma economia, eu diria, uma economia mais previsível, normal, mais simples, mais clara, né, onde de fato funcionem as coisas, né? E aí, voltando ao que eu dei como exemplo, né, a gente mira o que com isso? A gente mira ter um país decente, como a Suécia conseguiu fazer, como os países escandinavos conseguiram, né? Que são países que têm condições sociais excelentes e têm condições materiais para garantir as condições sociais, as condições materiais dadas pela liberdade econômica. Não, perfeito, perfeito. E, e ainda retomando já o que foi mencionado, um desses projetos que você mencionou também é esse indicador Mackenzie de liberdade econômica estadual, né? A minha pergunta, então, que eu faço, o que esse indicador abrange em termos nesse guarda-chuva de liberdade econômica? Então, é legal você perguntar isso, porque hoje a gente fez uma reunião super bacana para falar de liberdade econômica, né? Com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, querendo entender o desempenho do Estado de Minas no indicador, o que está dentro do indicador e como é que pode melhorar, né? E aí a gente fica feliz, porque de fato o nosso indicador está cumprindo o papel dele, que é isso, é botar uma luz para a gente pensar como é que a gente pode fazer para melhorar o desempenho do Estado no indicador. Primeiro que é um indicador que não é do governo estadual, mas é um governo, perdão, é um indicador da unidade da federação. A gente avalia ali o governo estadual e o governo municipal. Então, Minas, por exemplo, você olha para o governo estadual, mas os 800 e tantos municípios que tem Minas. Então, essa é a lógica. A gente olha, então, a unidade da federação, o que está dentro dela ali. E três são os aspectos que a gente avalia. O primeiro dela é o gasto do governo. Então, quanto que a atividade do governo está ocupando espaço, né, da geração de riqueza em relação ao PIB, a renda, na verdade, do Estado, quanto que o governo ocupa de espaço, olhando aí as despesas de custeio, olhando as despesas de transferências e as despesas com os regimes previdenciários. Não inclui as despesas de investimento, porque a gente entende que investimento, né, é uma coisa positiva, é aumentar o estoque de capital da economia, ajudar a aumentar a produtividade, assim por diante. Então, a gente olha então para gasto como uma das dimensões. Segunda dimensão é tributação. Então, quanto é que o governo pesa no bolso do cidadão daquela unidade da federação, separando em três categorias de tributos, né? O imposto sobre a renda, que é arrecadado pelo governo federal, mas e não é uniforme entre as unidades da federação, quanto que ele pesa em relação à renda. Os impostos
sobre propriedade, então tem o IPVA, tem o IPTU, o ITBI, né? E a gente olha os impostos sobre a circulação e produção de mercadorias, terceira categoria, ICMS, ISS e assim por diante. Então a gente está vendo assim, qual é a mordida do leão naquele estado, né? Entendendo aí o leão das três esferas, né? Do governo federal, do estadual e do municipal. E por fim, a última área que a gente olha é o mercado de trabalho, né? Se o mercado de trabalho, o governo pesa muito a mão no mercado de trabalho e ele vai ficando engessado e pior, né? O mercado de trabalho que vai rumando para a informalidade. Então a gente olha aí dentro, né, do indicador de mercado de trabalho. Primeiro, qual é o efeito da legislação sobre salário mínimo, seja nacional, para os estados que seguem a regra nacional, sejam as legislações estaduais, porque tem alguns estados do Brasil que têm a sua própria legislação de salário mínimo. Será que a atividade econômica do estado comporta isso? Que é bonito você colocar na lei que eu tenho faixa de salário mínimo que é o dobro, como acontece, por exemplo, em alguns estados. Aliás, em um estado específico, né? Você tem uma das faixas de salário mínimo é o dobro do salário mínimo nacional. Mas o que significa isso? Bom, significa duas coisas, né? Ou que você está muito rico e está conseguindo, de fato, bancar, ou tem a legislação, mas as empresas não vão conseguir pagar isso daí, porque não tem produtividade para isso. Então, ao invés de você contratar o cara formalmente, você não vai pagar, você vai contratar informalmente, você vai operar na informalidade. Então, a legislação pode criar informalidade, né, se a atividade econômica não consegue comportar. Então, a gente olha para isso, olha para o segundo ponto, que é o peso que o funcionalismo público tem no mercado de trabalho, ou seja, é um mercado de trabalho que é movido pelo setor privado ou que é puxado pelo governo, né? E, por fim, a gente olha a densidade sindical também, qual é a proporção de sindicalizados que você tem, entendendo que o sindicato cumpre uma função que é proteger quem está empregado, mas cria barreiras justamente para que o mercado de trabalho consiga contratar gente, demitir gente e fluir. Então, se olhando para esses três aspectos, eu constituo a análise do mercado de trabalho, da regulação do mercado de trabalho. Então, esse índice que é composto por gasto de governo, tributação e regulação de mercado de trabalho, ele, em última instância, ele está vendo qual é a interferência, o peso que esse governo tem na economia da unidade da federação. É interessante a inclusão, né, desses temas relacionados justamente a instituições, né, essa parte da regulação de mercado de trabalho, que são também esses indicadores, de certa maneira. Claro, o grande desafio, creio, ser essa tentativa de quantificar, né, esses dados. Né, no caso, vocês utilizariam um dado de densidade, né, de sindicalização. Né? A gente pega os dados, né, a essência que está por trás disso, a gente pega os dados da PNAD, que informa sobre se o trabalhador ali, quem está na faixa, né, quem trabalhou naquele mês da entrevista da PNAD, se ele é sindicalizado ou não, ou se já foi, e a partir disso a gente calcula isso em relação ao total dos empregados, né, e a gente faz uma regressão em relação ao total de empregados no setor público. E é o resíduo dessa regressão que vai dar a medida para a gente de densidade sindical. Então, essa é um pouco a história que a gente faz para chegar numa meta. Quer dizer, é uma coisa institucional, mas como é que eu chego isso no quantitativo? Né? Tem um caminho aí. Interessante. E uma outra pergunta também, ainda relacionada a isso, é de que a gente sabe que o Brasil, esses indicadores, né, de estaduais, no caso, existem, no caso, antecedentes, né, realizados em estudos de outros países, no caso, dos Estados Unidos. Né? Então, aí que eu faço um pouco uma pergunta. Né? O Brasil, a gente sabe que não é uma república, não é um federalismo muito forte em termos de Sim, autonomia dos estados, como tem nos Estados Unidos. Então, você percebe uma maior homogeneidade uma menor diferença entre os estados nesse sentido? não, ótima a sua pergunta. Eu percebo, sim, tanto que a variabilidade do índice entre os estados não é muito abrupta, né? Eles variam pouco,
E essa variação pouca tem a ver justamente porque o federalismo nosso ele não é pleno. E me preocupa ainda mais a história da reforma, né, tributária, que vai centralizar ainda mais a questão de arrecadação e vai diminuir a liberdade, né, de decisão dos entes, né, dos prefeitos, dos governadores, assim por diante. E aí, assim, menos federativo vai ser, mais centralizado. O que torna, eu acho que é o seguinte, a gente vai indo ao contrário, tá? Porque o princípio, inclusive, que a gente fala de liberalismo, de liberdade econômica, tem a ver de maior subsidiariedade, de você ter mais descentralização, de ter a tomada de decisão mais perto de quem é afetado. Então, o poder não ser concentrado, um poder mais disperso. Então, esse é um ponto importante. E eu vejo que existe essa diferença, quando a gente pensa em Estados Unidos, a variabilidade, mesmo em relação ao México também, tá? Mas nos Estados Unidos tem uma variabilidade muito grande, né? E a gente tem aqui uma variabilidade de indicadores menor, né? E de fato reflete o nosso contexto institucional, que ainda é bastante centralizado, né? Ainda é muito Brasília, só para parafrasear a frase do ex-ministro Paulo Guedes, né? É muito Brasília e pouco Brasil. É isso mesmo. E recentemente o Centro lançou os dados atualizados estaduais do ano de 2022. E quais os principais destaques, né, para esse ano de 2022? Então, eu acho assim, a primeira coisa que eu queria falar, só para explicar por que em 2024 a gente lança o dado de 2022, é porque a gente trabalha com dados fiscais para fazer esses indicadores e eles têm um prazo para eles serem, primeiro, lançados na plataforma do governo federal, do Tesouro, em formato, depois eles têm um prazo para eles fazerem a consistência dos dados. Então, o que acontece? A gente precisa desse tempo, porque assim, o exercício se encerra em 2022, os dados são informados em 2023, aí tem um período de consistência e apresentação e a gente pode baixá-los, né? Se a gente atropela esse processo, ou o dado não existe, ou não tem a consistência e vem com erro. Então, tem muitos problemas, e aí a gente teve que estabelecer sempre essa periodicidade. Eu estou no ano de 2024, eu estou analisando 2022, assim vai. É uma limitação, mas assim, é com dado que existe, trabalhando com fontes oficiais, não tem como criar mágica. E o destaque de 2022, a primeira coisa que na série histórica, desde 2003, nunca ocorreu, e eu refiz os cálculos, porque assim, apesar de ser coordenador do centro, eu coloco a mão na massa de muita coisa. Então, na hora que está fazendo, fechando o índice final, eu vou lá e ponho a mão na massa. E aí eu calculei, deu 4,38 a nota média, né, dos estados no ano de 2022, ou seja, pegando todos os estados brasileiros, tirando a média, 4,38. Em 2021 deu 4,38. Aí eu refiz todas as contas, fiz tudo de novo para ver se tinha algum erro. Aí não tinha, fiz a terceira vez, não tinha. O que significa isso? Significa que na média de 2021 para 2022, a gente não teve uma melhoria da liberdade econômica dos estados. Eles andaram de lado. Alguns melhoraram, outros caíram. Na média, não teve grandes mudanças, né? E isso foi uma coisa que assustou, porque todo ano, se a gente pegar a série histórica, ou a liberdade econômica avança ou ela cai, né? Inclusive, com a pandemia, ele despencou. Mas, quando eu li esse dado, a primeira coisa que chamou a atenção foi isso, quer dizer, puxa, a gente estagnou. Aí eu fui olhar para a média dos países do mundo, para a gente saber se o que a gente está falando está fazendo sentido no contexto, né? Então, eu peguei o mesmo indicador lá no relatório do Fraser. O Fraser lança em outubro, a gente lança em novembro. Né? Então, eu estava com o dado do Fraser e fui olhar o indicador da média mundial. A média mundial, ela caiu um pouquinho até, ela não melhorou. Então, eu falei, pô, o que está acontecendo com a gente não é só um fenômeno nosso, né? Tem uma coisa maior que está acontecendo no mundo. O mundo tomou o baque da pandemia e todas as restrições de crescimento do governo, né? Você perdeu liberdade econômica, você não recuperou ainda. Então, faz sentido. Então, esse seria, assim, o ponto que chamaria mais atenção, né, em relação a os dados de 2022. A gente não melhorou na média. Deve lembrar também que o ano de 2022 foi também o ano que você teve essa
o início que estourou essa crise energética também com a guerra da Rússia e Ucrânia. Então, talvez tenha ocorrido algo nesse sentido de pelo que eu me lembro, 2022 foi um ano que você teve subsídios, né, ao setor energético, então um aumento de gastos, né, nesse sentido. Eu não sei se é possível fazer alguma ligação com isso. Na verdade, a gente teve em 2022 para o Brasil, né, teve isso, aconteceu no mundo, o efeito guerra, efeito Ucrânia. No caso brasileiro, você teve as desonerações sobre combustível, que foi impostos, né? E aí, isso foi até, no ponto de vista de liberdade econômica, naquele ano foi até uma coisa positiva, porque assim, não foi subsídio, foi queda de imposto. Né? Queda de imposto. Você teve redução das alíquotas, né? E, na verdade, foi isenção. E aí o resultado da história é que a tributação que estava muito ruim, a nota, ficou menos ruim. É a pior nota do indicador nosso das 3 áreas, gasto, governo, tributação e mercado de trabalho, a tributação é a pior nota. Ela ficou menos ruim no ano, foi a única coisa que melhorou, na verdade, de um ano para o outro, foi isso, e aí parte é explicado pelas isenções que incidiram sobre o combustível, que não tem mais, né? Que era relativa ao ICMS, incidente no preço dos combustíveis. E algum estado que tenha registrado melhoria ou piora significativa em 2022, comparado aos anos anteriores? Sim, eu até queria falar primeiro assim, o primeiro colocado desse ano de 2022, esse nosso último relatório agora, foi o Espírito Santo, né? E o pior estado foi Pernambuco. Então, o Espírito Santo foi com uma nota de 5,23, Pernambuco 3,48. Veja que a diferença não é tão grande, né? Eu quero dizer que a gente está falando sobre o federalismo brasileiro, né? Não é uma variabilidade muito abrupta, né? É de dois pontos aí na nossa escala. Em termos de desempenho, quem melhorou mais de um ano para o outro foi Roraima, que teve uma melhoria muito grande, teve uma melhoria aí de 26,4% na nota de um ano para o outro, seguido do Piauí, que no relatório anterior era o último colocado, então você vê que teve uma melhoria. E quem caiu bastante, né, de 2021 para 2022 foi primeiro Mato Grosso do Sul, com 20, 23% aproximadamente de queda de nota, seguido do Mato Grosso com 22% e São Paulo com quase 21% de queda. Então, esses três estavam super bem os indicadores do ano anterior e eles caíram bastante, né? Então, olha que interessante, teve uma melhoria puxada aí para os estados do Norte e Nordeste, que tiveram desempenho pior no anterior, e os estados do São Paulo, aí, Sudeste e Centro-Oeste, que perderam, né? Então, não existe uma regra fixa, né? Isso é legal do indicador, né? Você tem essas variabilidades. Então, assim, o que chama atenção é que não é assim, você tem a liberdade econômica, está garantida e ponto. Você tem que brigar e lutar. Eu acho que até dou como exemplo o Espírito Santo. Santa Catarina e Espírito Santo, mas o Espírito Santo me chama muita atenção, porque nessa série histórica, o Espírito Santo, ele começa ruim, ele vem sistematicamente, depois ele vai melhorando, ele vai consistentemente melhorando. Então já faz alguns anos que o Espírito Santo está sempre no primeiro pelotão. E aí você vai conversar com o pessoal do Espírito Santo, a gente vai se reunir com o governo do estado, mas também com as pessoas que estão lá atuando. E aí você descobre que tem um movimento de sociedade civil chamado Espírito Santo em Ação. E no começo dos anos 2000, o Espírito Santo está com indicadores socioeconômicos péssimos, criminalidade elevada, os governos estadual e municipais quebrados. Eles falaram, hoje a gente não pode deixar, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, as lideranças do Estado resolveram apoiar a tomada de decisão do setor público, capacitar, pensar em estratégia de longo prazo. E daí, desse grupo, o Espírito Santo e Ação, que saíram os dois governadores. Aliás, são de linhas, partidos opostos, mas eles têm uma sequência de política econômica, isso é muito legal. Você percebe que tem uma política de Estado ali. Que foi o Paulo Artunt e o Renato Casagrande. E eles são de partidos diferentes, têm visões ideológicas, não são a mesma,
mas vieram desse grupo, se tornaram governadores, e você vê uma consistência na atuação do Estado, né? Então, eu diria, né, assim, liberdade econômica, ela não é inimiga de questões sociais ou de política social, muito pelo contrário, né? Ela está viabilizando materialmente para que você faça, né? Não é um discurso, a liberdade econômica é um discurso da direita, vai ser o discurso do bom senso, né? Não um discurso de uma bandeira, né? Aí eu sempre volto à história, vamos olhar então para a Escandinávia, que consegue manter as políticas públicas de proteção social, porque existe uma atividade econômica livre e fluida que gera os recursos necessários para isso. E como muito bem falado por você, eu acho que essa questão da liberdade econômica, ela exige também que haja uma continuidade nessas medidas ao longo dos anos, né? Não é algo, entra um governo, faz isso, o governo seguinte desfaz. Eu acho que a questão é como ter essa continuidade que eu acho que é a grande questão. O Espírito Santo conseguiu fazer isso, essa continuidade, os outros não conseguiram. Acho que talvez seja aí o Então, grande... não digo todos os outros, mas eu vou falar que Santa Catarina tem uma consistência também, né? Mas assim, é um destaque para mim, porque assim, é possível, e veja, é possível um Estado que está com desempenho pior, ele consegue melhorar, ele avançar consistentemente, e porque o governo pactuou uma política a partir da sociedade civil que se organizou ali, nesse movimento chamado Espírito Santo em Ação, que falou assim, vou dar o subsídio, eu vou ajudar, inclusive, o governo, né? E vamos ter alguns compromissos aqui que têm que ser seguidos. Então, você respeita, você cria uma sequência, né? Você cria consistência temporal. Então, isso é uma coisa, assim, não é um desejo teórico, acadêmico, isso foi prático. Então, assim, pô, se o Espírito Santo consegue, por que outros estados também não conseguem fazer isso? Se lá se formou o movimento da sociedade civil, porque os outros estados também estão. São coisas que me dão uma esperança de que é possível construir num futuro melhor, né? Perfeito. E em termos internacionais, em comparativos internacionais, como você avalia o indicador de liberdade do Brasil comparado a esses outros países emergentes? Não vou nem comparar com esses países da desenvolver a Suécia, vou comparar com os países do mesmo patamar do desenvolvimento que o Brasil, né? América Latina, os BRICS, como é que se situa a liberdade do Brasil com esses países? Então, a gente está na seguinte situação. Primeiro, eu vou falar uma curiosidade do estadual e depois eu falo do Brasil como um todo. Falando dos estados brasileiros, a gente fez um exercício, quando a gente criou o índice, a gente criou com a metodologia do Fraser para poder comparar com os outros estados. Então, a gente pega os dados do índice, pondera pelos dados do Brasil como um todo, do indicador de liberdade econômica do país, e compara com outros estados. E aí, quando a gente comparou com os estados da América do Norte, me chama muita atenção que o melhor estado brasileiro à época, ele era mais ou menos um pouco meio mediano em relação ao México, né? A gente não conseguia nem chegar no pior estado americano, se não me engano é Mississippi, ou eu não me lembro qual o estado do sul dos Estados Unidos, que tinha um indicador muito ruim. A gente não conseguia chegar próximo. Então isso me chama atenção, quer dizer, assim, em relação ao México, né, eu tenho uma economia que é comparável com a economia mexicana, né, são duas economias grandes, países com histórias parecidas de substituições de importações e tudo mais. Então, eu imaginei que a gente ia ser mais parecido, né? E não é. Então, isso me acende alerta. Aí, quando eu olho o indicador de liberdade econômica do país, o México está, de fato, na frente do Brasil. O México está no grupo médio-alto, a gente está no médio-baixo. Alguns vizinhos nossos, no último indicador, a gente está muito próximo à Colômbia, a Índia está um pouquinho na nossa frente, a gente está um pouquinho melhor do que a China em liberdade econômica, mas a gente está nesse pelotão, que é o pelotão que não é a pior liberdade econômica do mundo, mas é aquele que ainda falta, né? E aí a Rússia está no mesmo pelotão que a gente, a África do Sul, se não me engano, está um pouco melhor. A África do Sul, ela está no pelotão do médio-alto, assim como está o México. E aí não dá para comparar com dois países, né, que é Chile e Uruguai. Eles
estão bem à frente do Brasil, né? Chile, então, né, mais ainda. Países que a gente diria países normais, no seguinte sentido, normais. Pode mudar o governo de esquerda para direita, mas o país, as essências, as bases do país não mudam, eles têm uma sequência de trabalho, de projeto. Então, você tem uma consistência também no tempo. A gente está falando do Espírito Santo. Vai ao Uruguai. O Uruguai agora elegeu partido de esquerda, era de direita ou de esquerda. O Uruguai não vai desmoronar, não vai jogar tudo fora. Ele vai ter ênfase em alguns tipos de política pública que o outro não tem, vice-versa, como parte da viver democraticamente, viver na diversidade. Mas as bases do país não mudam. A mesma coisa no Chile. Aliás, quando o presidente do Chile tentou fazer isso, houve uma reação da própria sociedade. Falou, não quero, cara, calma, peraí. Eu não te elegi para coisas mirabolantes. Eu me elegi para dar continuidade, para dar uma melhora, mas não é para jogar fora. Então, acho que essa é uma lição importante, né, olhando os nossos vizinhos mais próximos, né, para não falar de outros países, né? Isso é um dado extremamente relevante, porque isso justamente é algo que precisa estar ser defendido pela sociedade, né? Senão não tem continuidade, né? Isso é um trabalho contínuo, é um esforço contínuo, né? Essa questão de, eh, de haver esses nexos, né? Entre é preciso que a sociedade reconheça isso, a importância da liberdade, porque se isso se apaga na memória pública, você vai ter o início de um círculo vicioso nesse sentido. Isso que eu falo, por exemplo, que eu vejo, por exemplo, o caso aqui na Espanha, né? Porque que é um país, ainda que seja um país de nível desenvolvido, que tenha todas, seja um país bem posicionado, né? É um país de renda elevada, renda per capita alta, que está com níveis elevados de liberdade econômica também, junto com outros países vizinhos da União Europeia. Me surpreende, por exemplo, aqui na Espanha, certos retrocessos assim do ponto de vista de políticas públicas. Por exemplo, você vê um debate, de certa maneira, até mesmo populista em certos grupos da classe política, falando em tabelamento de preço de aluguéis. Então, isso aí ressalta justamente essa questão. É muito importante que esse discurso da liberdade econômica, ele independe de ser um país pobre, ele deve ser defendido por todas as camadas, todos os níveis de renda. Se ele é esquecido, um país começa a se perder nesse sentido. Né? Então, você sabe que isso é uma coisa que você falou importante, né? Primeiro, a liberdade tem que ser um valor prezado no seu sentido mais amplo, né? A liberdade é um valor primordial para a gente existir enquanto pessoa, né? Senão a gente vira um nada, né? Se não tiver liberdade. A liberdade econômica tem que ser uma pré-condição para a nossa melhoria material. E aí a gente não devia ficar debatendo se mais, menos liberdade econômica, ter liberdade econômica e a partir da riqueza que vai ser gerada, bom, como a gente vai fazer, o que a gente vai fazer com essa riqueza, qual é a função do Estado, não é? E aí, sim, tem visões, eu tenho a minha, você tem a sua, não quero nem entrar no mérito disso, mas os Estados Unidos, ele tem um tamanho de Estado menor do que tem nos países da Escandinávia, ok, uma escolha da sociedade, aquilo, outro escolha uma mas tem os meios materiais para fazer isso, porque a gente não está discutindo liberdade econômica. E aí você faz as escolhas necessárias. Então, você começa a ter um monte de medidas. E aí é fácil, é populismo. Né? Populismo tem a direita e a esquerda. Que assim, eu vou fazer... a situação está ruim, os preços estão caros, a coisa mais fácil pensar, tabelar preço. Mas você já desestrutura o mercado, você já cria precedente para o setor para ser tabelado, você começa a distorcer a economia. Distorcer no sentido que ela vai travar, vai gerar, em vez de melhoria, vai gerar piora, você vai perder oportunidades de emprego e renda. Então é como se você estivesse tirando o pé do acelerador e começar a querer pisar no freio. Né? E aí depois, como é que você vai ter as bases materiais para fazer aquilo que é considerado pela sociedade necessário? Não vai ter. Né? Então, isso é um ponto muito, muito, muito preocupante, porque na hora do desespero,
o discurso populista, ele vai contra a liberdade econômica, vai restringir o comércio internacional, vai criar barreira, vai fechar a economia, vai tabelar, e aí você vai matando a galinha dos ovos de ouro. É um discurso que seduz igualmente a todos, tanto ser rico ou ser pobre, né, nesse sentido. Sim. Vou passar aqui para a próxima pergunta aqui. Primeiro, as reformas econômicas realizadas desde 2016 no Brasil, tivemos desde esse período diversas medidas como a reforma trabalhista, a lei do teto de gastos, marcos de regulatório no saneamento, privatizações. Você nota que isso levou a alguma melhoria nos indicadores? Isso tem gerado efeitos nos indicadores de liberdade econômica no Brasil? Então, a primeira coisa que eu queria falar é que, falando do ponto de vista de perspectiva de economia institucional, a melhoria institucional ela vai produzindo frutos ao longo do tempo. Aliás, esse é o desafio maior, né? Porque essas reformas, elas não garantem que o Brasil melhore amanhã, mas melhorar nos próximos anos. Então, assim, pontualmente, você já começa a observar em vários setores, e aí eu vou usar como exemplo, porque meu aluno estudou isso daí, né? A concessão, né, da SEDAI do Rio de Janeiro para o setor privado, né, o que teve de melhoria já em alguns aspectos importantíssimos, que levou inclusive à redução da poluição na Baía da Guanabara. Praia do Flamengo não tinha balneabilidade, agora você toma banho na Praia do Flamengo. Tem algumas coisas acontecendo assim, pontuais, que você vai falar, ó, esse é o caminho. Universalizou saneamento? Não, porque não deu tempo ainda. Mas algo foi no caminho certo. Lei da Liberdade Econômica. Lei da Liberdade Econômica tem um trabalho interessante no Instituto Liberal de São Paulo que mostra a criação de empregos formais e número de empresas formais abertas nos municípios que adotaram liberdade econômica é maior do que aqueles que não adotaram. Né? Então, você tem um processo agora, isso precisa ser dado continuidade. Né? Me assustou muito no começo do governo atual, do Brasil, tentar rever o marco do saneamento básico, que é voltar para trás. Né? E o que você precisa é consistência e perenidade. Você faz uma reforma institucional, é importante que a reforma possa atuar e ela tenha tempo de produzir os resultados. Né? É por isso que esse tipo de reforma não é uma coisa populista, porque se você for ganhar voto com essa reforma, você não vai ganhar, não pela reforma em si, mas porque ela vai demorar um tempo para produzir os resultados. Mas, de fato, os sinais que a gente consegue perceber já com esse pouco tempo é o sinal no sentido positivo. Eu espero que não tenha nos próximos anos nenhum retrocesso institucional. Que, olha, criar alguma coisa demora, ter efeitos toma tempo. Agora, destruir é rápido. Você destrói, estraga e o efeito é imediato. Sim. E além do fator institucional, como você muito bem ressaltou, né, essa parte do desenho de reformas, de mecanismos de eficiência do ponto de vista do setor público, a liberdade econômica, por outro lado, também depende de outros fatores que estão fora do controle de gestores públicos, como, por exemplo, a questão cultural, né, que são os traços psicológicos, né, de uma sociedade, que é a sua capacidade de iniciativa empreendedora, o grau de educação financeira, autocontrole, né, que chamam no âmbito financeiro. Então, aí que entra a grande questão. Como é que você avalia o peso do fator cultural como determinante do grau de liberdade econômica em um país? Né? Olha, eu vou entender na visão do Douglas North que as instituições moldam ou criam incentivos de comportamento, e as instituições são formais e informais. Então, a cultura faz parte das instituições informais que existem, né? Se eu tiver essa leitura, né, que é um olhar diferente, né? Sim, para ter liberdade econômica, precisa de ter as instituições que facilitem a isso. Em relação às informais, a gente tem aspectos que são desafiantes. Primeiro, nós somos ocidentais. O ocidental age mais por impulso da nossa cultura ocidental. A gente age mais por impulso do que o asiático. O asiático é mais precavido em relação ao futuro.
né? Então, ele tem um comportamento de contenção de poupança maior do que o ocidental em geral, né? Então, a gente está nesse meio. Então, é diferente. Então, é mais difícil pensar essa coisa de contenção, de poupar, de precaução do futuro. Então, é um desafio, porque o ato de poupar e pensar no futuro, ele é fundamental para o funcionamento da economia de mercado, né? Ou seja, da poupança, a poupança que viabiliza o investimento. Então, essa equação se fecha assim. Com relação aos valores, né? Então, assim, a gente está num país que ele foi construído por uma lógica de cima para baixo. Primeiro é o Estado, depois é a sociedade. Isso daí você não dissolve do ecos de uma hora para outra. Então, os valores de liberdade econômica vão no sentido contrário disso. Está falando, olha, a base é mais importante que o topo. Então, o que, que significa? O cidadão comum, ele está à espera de um benefício, de uma autorização, de uma benesse do Estado, de uma mão que apoie, e não de um Estado que seja imparcial, que olhe todos igualmente perante a lei, mas que não seja ali presente, mas também não está criando dificuldade. Então, é sempre assim, pô, e aquele incentivo do governo devia proteger, não precisa. Então, a gente tem isso arraigado, e isso joga contra a liberdade econômica. Então, a liberdade econômica não é um valor que eu diria assim, comumente achado em todo mundo. Que a primeira coisa que vem é, poxa, o que o Estado está deixando de fazer por mim? O que o Estado devia fazer? Né? Então, eu acho isso uma barreira, assim, de fato, e cria dificuldades, porque se você não vê liberdade econômica como um valor importante, você não vai escolher os seus representantes no regime democrático que valorizem isso daí, você vai escolher outra coisa, você está à espera de uma troca, de um benefício, de uma proteção. Então, isso torna mais difícil o processo. Agora, não é impeditivo, porque as instituições podem mudar, a gente pode evoluir, né? Então, se não tem um machado sobre a cabeça dizendo que é este caminho ou assim é o único, mas é um desafio. Então, eu penso que, infelizmente, a gente tem, culturalmente, uma história de que o Estado ele é o motor das coisas, tudo que tem que passar pelo Estado tem que ser autorizado pelo Estado. Por fatos históricos, isso aconteceu e se arraigou, né? E aí vai ser difícil lidar com isso, né? É um desafio. E essa própria ideia, que talvez está muito arraigada na história brasileira, é essa ideia de que você precisa se associar a um grupo para extrair recursos, né, do Estado, e que você reivindica coisas ao Estado e isso fica totalmente naturalizado nesse sentido. Então, você tem diversas categorias do setor público que competem entre si para ver quem se apropria mais de gastos, né? Que é uma maneira que surpreende, de certa maneira, até porque é uma coisa que se tornou tão naturalizada, né, nesse sentido, né? Porque você me espanta, por exemplo, alguns debates que você vê, por exemplo, no Congresso sobre essa parte de captura de recursos do orçamento público, né, que todos, como se aquilo fosse um direito sacrossanto, né, na verdade, não, você está equilibrando os gastos, você está mantendo um longo prazo de estabilidade e crescimento. Quer dizer, é uma visão de longo prazo, mas ceder algo no curto prazo para ganhar benefícios no longo prazo é algo que certos grupos de interesse parece que têm uma certa dificuldade de entender, né, nesse sentido. Né? Eu acho que Então, e aí isso tem a ver com uma visão minha, tá? A gente nunca teve, de fato, um capitalismo de livre mercado no Brasil, né? A gente sempre teve um capitalismo de compadrio, por conta dessa história nossa de formação da sociedade brasileira e do Estado com a atividade econômica, né? Se você começa
a ler os livros que tratam de história, esses mais modernos, do Jorge Caldeira, por exemplo, seja a história do empresário Mauá, a história da riqueza no Brasil e outras coisas, pesquisas recentes têm mostrado, né, isso, né, como você vai criando barreiras e dificuldades, e aí você só consegue lidar com isso se você estiver próximo do poder, lidando com ele. O Estado, então, passa a ser um mecanismo pelo qual você investe recurso para estar lá, e não para produzir, e não para gerar riqueza e inovação, mas você investe recurso para justamente como é que eu vou lidar com o Estado, me apropriar do Estado para conseguir um favor. E aí o lobista é mais importante que o engenheiro, né? Esse é o ponto, né? O cara que cuida da produção é menos importante que o cara que consegue o lobby. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade que nunca viu, de fato, um capitalismo baseado na liberdade econômica. E isso não tem nada a ver com falar de... então você não está preocupado com as políticas sociais? Não, gente. Volto a falar, acho que é a 10ª vez que eu estou falando isso aqui na nossa conversa, é só olhar para os países escandinavos. Tem um estado de proteção social tudo grande, mas olha para a atividade econômica, olha a relação Estado, sociedade, mercado, como é diferente, como é livre, né? E como as coisas funcionam. Então, e a gente não, a gente é amarrado, né? A gente não descambou e virou uma economia planificada totalmente, não caiu numa loucura de uma experiência social, mas a gente nunca chegou a ter um capitalismo de verdade, né? De fato, uma economia livre. E é isso, né? São as conexões com o Estado e como é que eu posso ter uma boquinha, como é que eu posso me apropriar. E aí, eu não, questão de discussão de orçamento público. Não, mas tem um gasto que é desnecessário, vamos cortar. Não vou cortar, porque se eu gastar menos, eu diminuo a minha importância, que então, na disputa de poder eu preciso ser grande. Mas e o resultado disso? O resultado não importa, importa que eu mantenha o meu poder. E assim vai. Exatamente. Passando aqui para a próxima pergunta, uma crítica muito comum realizada é a de que países com liberdade na economia nem sempre possuem o maior grau de democracia e liberdades políticas e civis. Um exemplo que é muito citado, por exemplo, é, sei lá, a questão da China, né? Na sua visão, como você avalia esses vínculos que existem entre a liberdade econômica e a liberdade política e civil? Então, primeiro até vou colocar o seguinte, de fato, a gente vai encontrar... a China não é um bom caso, porque a China ela é uma economia grande, ela é potente, hoje está liderando inovação, mas a liberdade econômica na China ainda é intermediária, não é elevada. Vou falar de um outro exemplo, que é Singapura. E, geralmente, Singapura está no segundo ou primeiro lugar do ranking, sempre ali perto de Hong Kong e Singapura, no ranking de liberdade econômica. Singapura é uma ditadura, né? E aí, que ponto é esse que eu quero dizer? Assim, existe uma leitura de longo prazo, compartilha da visão do Milton Friedman, que eu até, assim, do meu ponto de vista idealista, eu compartilho, que é, na medida em que as sociedades vão abrindo a sua economia e tendo necessidade de trocas, e de mercado crescer, de ampliar, elas vão superando algumas barreiras, porque a própria necessidade de viabilidade do seu negócio demanda outras coisas. Quando você, do ponto de vista material, você atende necessidades básicas, existe a pessoa da administração que estuda, que é a pirâmide de Maslow, você automaticamente libera para outras necessidades. Quer dizer, você tem o princípio da não saciedade, então você nunca está satisfeito. Você atende uma necessidade básica, abre uma necessidade de um nível superior e assim por diante. Então, teoricamente, e era a visão do Friedman, que a liberdade econômica era uma pré-condição para você pensar em liberdade política, até para dar os meios materiais para tal. E seria impossível você manter uma economia planificada, centralizada, num regime democrático. Então, na verdade, o regime democrático seria o regime liberal, uma liberdade econômica, seria uma pré-condição para para a existência de um regime democrático, até porque a sociedade ia passar a demandar isso. Essa é uma visão otimista, que eu até compartilho como desejo, mas na prática não necessariamente a gente vê. Mas veja, em linhas gerais, está atrelado, mas já tem as exceções.
Singapura é um deles, né? Singapura porque eu estou citando porque a liberdade econômica é muito elevada em Singapura, e quando você analisa o índice de liberdade humana, isso que é legal, né? A liberdade do ser humano na esfera econômica é um conjunto de liberdades políticas e sociais. Então, tem um índice de liberdade humana que o Fraser calcula em conjunto com o Instituto Cato dos Estados Unidos. E aí, quando você olha a liberdade humana, aí despenca. Aí Singapura cai. Né? Então, isso é uma coisa importante. Então, o que eu quero dizer com isso? Há uma perspectiva teórica de que maior liberdade econômica ia levar, no longo prazo, ou criar um ambiente mais propício para a democracia, mas não necessariamente isso ocorre. Tá bom? Porque não ocorre, aí vem ver as histórias de cada um desses países, né? Não tem uma regra geral, mas isso pode acontecer, tá? E o centro que você coordena também organiza estudos que tentam vincular também essas ligações com a questão da corrupção, né? Que talvez também hajam relações mais claras nesse sentido, né? Sim, sim. Até um aluno nosso de graduação, que foi uma pesquisa desenvolvida a partir do nosso centro, orientada pelo centro, que estudou a relação entre corrupção e liberdade econômica, né? Entre os países. E esse estudo dele recebeu o prêmio de melhor estudo científico do Instituto Não Aceito Corrupção. Né? A premiação foi aqui na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Então, esse aluno foi premiado por esse trabalho. E, basicamente, o que ele mostra é que ambientes com menor liberdade econômica, justamente onde tem maior intervenção do Estado e conexão, e chance de ter proteções e mecanismos, etc., são ambientes mais propícios a justamente acontecer corrupção. Então, assim, você quer lidar com corrupção, não é só o aspecto da punição ou da coisa dos desvios comportamentais individuais, é preciso que as instituições do país sejam mais pró-liberdade econômica, um governo menos inchado, menos intervenção, você cria menos brecha para acontecer essa relação espúria, né, entre o Estado e o setor privado. Não, é bem claro. E, bom, eu vou passar agora para a última pergunta aqui. Bom, estamos encerrando aqui o nosso podcast, a conversa está sendo muito boa, assim, várias reflexões, vários temas aqui tratados, não foi só de economia, falamos quase de cultura também, esse aspecto também de direitos civis, é um tema bastante amplo, né, do que não se limita só à economia, né, é a liberdade em termos humanos, né, em geral, né. Vou passar agora para a última pergunta aqui. Primeiro, internacionalmente, diante de um contexto de incertezas regulatórias como a questão climática, que a gente está tendo vários desses debates, por exemplo, aqui, por exemplo, na Europa, você tem várias medidas, por exemplo, de banimento da política de transição energética de carros por combustão, e há um plano de zerar a taxa de carbono até 2035. Isso tem gerado várias incertezas regulatórias quanto a esse aspecto. E, além disso, somado a isso, a essa questão da regulação ambiental, você tem a ascensão dos protecionismos comerciais, expressado, por exemplo, na vitória recente do Trump. Em Minas Gerais, você se considera otimista ou pessimista quanto ao futuro da liberdade econômica no mundo? Olha, eu vou dividir minha resposta em duas. Primeiro, assim, no curto prazo, ou pelo menos esse horizonte que a gente está vislumbrando aí até o final desta década, eu sou pessimista. Até porque a gente está vivendo um contexto de guerra internacional, de ascensão de populismo à esquerda e à direita, trazendo no arrasto disso anti-imigração, protecionismo, protecionismo travestido de medidas ambientais. Esse é o mais hipócrita possível, né? Porque você nem sabe que está lidando com protecionismo, na verdade é uma medida ambiental e, no fundo, é a proteção de mercado. Então, assim, eu vejo no mundo um contexto desfavorável para a liberdade econômica. Mas aí, do ponto de vista meu de longo prazo,
eu tenho esperança que a liberdade em geral, a liberdade econômica, predomine, no sentido que eu acredito que a gente possa evoluir, como a gente evoluiu ao longo do tempo. Só que essa é a evolução de longo prazo, né? Eu acredito que nesse curto prazo eu não estou vendo luz no fim do túnel tão cedo, né? Eu estou vendo o mundo ao contrário, estou vendo indicadores de liberdade econômica que depois da pandemia não se recuperaram, e depois da pandemia aproveitaram tudo o que aconteceu para criar justificativas para coisas mais intervencionistas, mais protecionistas, e isso está fazendo um discurso, né, tem um discurso que tem um apelo, que está virando voto. Infelizmente, a razão e a lógica, o bom senso não estão predominando. Então, eu sinto saudades, eu falo, parece um papo de gente velha, né? Eu, de fato, vou revelar a minha idade disso, mas eu sinto saudades dos anos 90, quando a gente falava de abrir economia, de integrar, de globalização, de integração de mercados, tratados comerciais amplos. A gente estava numa outra perspectiva de um mundo mais integrado, de abrir a economia. Então, óbvio que tem debate, tem contra, por favor, mas a toada era outra. A gente está falando de estabilização, de controle do gasto público, de preços estáveis, não por tabelamento, mas para você controlar a emissão de moeda. Enfim, a gente tinha esse contexto e isso se perdeu. Né? Eu acho que a gente começa a perder isso no mundo com o ataque das torres gêmeas, que vai criando o inimigo nosso contra eles, a gente tem que se proteger, a segurança versus liberdade, que vai culminando com crise econômica, e depois vem pandemia. Então a gente está no mundo hoje, né, que eu acho muito pior. E infelizmente as pessoas têm uma leitura errada sobre, então, assim, a China cresceu. A China cresceu porque não é a democracia que importa. O que importa é o Estado protetor intervindo. Olha que virou a China, né? Mas sem ninguém olhar assim, o que está por trás daquilo, o que está por dentro daquilo, e que tipo de instabilidade está criando, que tipo de mão de ferro a China está tendo que fazer para manter e segurar as coisas do jeito que estão. As distorções econômicas, que a gente não são faladas muito, até porque é um regime centralizado, a gente, não, né, a gente sabe pouca coisa. Mas quem toma isso fala, tá vendo? O caminho é esse. O caminho é você proteger, intervir, fechar. E a democracia é um conceito relativo. Então, eu tenho medo desse mundo que temos esses valores, né? Então, você começa... então, acho que no curto prazo eu não tenho perspectiva. Mas eu sou ainda, apesar de tudo, ainda tenho esperança na evolução humana, quer dizer, no longo prazo, que vai prevalecer a vitória da liberdade. Não, perfeito, perfeito. Acho que sintetiza bem isso. No longo prazo, eu acho que o grande otimismo liberal deve ser esse, a questão, o ser humano sempre se autoaperfeiçoa, né, ao longo. Eu acho que talvez esse seja algo que nos motiva e nos dê ânimo, né, a continuar fazendo o que nós fazemos, né? Senão já teríamos desistido já há muito tempo. Concordo. Bom, encerramos aqui a nossa entrevista podcast. Conversei aqui com o professor de economia, professor Vladimir Maciel, da Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Então, agradeço muito pela disponibilidade. Então, até a próxima a todos. Tiago, eu que agradeço a oportunidade, foi uma conversa muito boa e agradeço a atenção de quem está nos ouvindo. Um grande abraço. Um abraço, então. Até mais.